acho assim que há hoje, que se a gente verifica pelos índices que são demonstrados diariamente, é que aumenta o número de violência cada vez mais sérias, tanto que aí tu faz uma lei do feminicídio, tu prende, a polícia se aprimora, né, na forma de rapidez de chegar até a vítima, só que o que demonstra é que não está havendo um avanço, não está havendo uma evolução na solução do problema. E acho que de repente a gente tem que voltar o pensamento para as mulheres, que elas comecem a evitar que essas situações ocorram. E os sinais de uma pessoa violenta, ela começa muito cedo. Então, quando é namorado, às vezes o rapaz tem uma atitude de ciúmes e a pessoa acha que aquilo é uma demonstração de afeto. Ah, ele está com ciúme, ele está demonstrando que ele me ama, que ele se importa comigo. E aquilo é um sinal de posse, de propriedade, que ele não quer que se arrume daquele jeito, que tu use um batom. E na minha perspectiva, o ciúmes, ele é uma desconfiança. A pessoa que tem ciúmes porque tu vai numa reunião, porque tu está convivendo com outros homens, ele está atestando que tu não tem capacidade de estar na presença de outro homem, de trabalhar, de conviver com uma pessoa de um sexo diferente do teu, sem que tu vá, então, te entregar para aquela pessoa. Então, isso é uma desconfiança, né? Uma falta de respeito ao teu companheiro, à tua companheira. E também tem a questão da própria da violência psicológica e financeira, de acabar isolando essa mulher em um lugar de ela não pode trabalhar, ela tem que viver para mim, não pode ter o seu próprio dinheiro, ou às vezes controlar o dinheiro daquela mulher que ela está recebendo, que ele que vai decidir aonde vai ser gasto. E da onde que a gente também tem que ter esse papel de mostrar para essa mulher que ela precisa ter independência financeira, que é uma forma também de, além de ser uma independência, uma proteção desse relacionamento que já pode se tornar abusivo. É, por isso que eu digo, os sinais começam já em pequenas coisas e vai a um degrau, ele vai escalando, né? Então ele começa com um ciúminho, que tu não dá muita importância, daqui a pouco já começa a proibição do tipo de roupa, tipo de batom, esmalte, unha comprida, daqui a pouco já se estende para as tuas amizades e em muitos casos ocorre da proibição do convívio familiar. Então há uma escala. O que é importante, no meu ponto de vista, que as mulheres já desde cedo preparem suas filhas, se preparem, mas também passem isso para suas filhas, de investir em estudar, em ter uma independência financeira e já colocar no início da relação aquelas coisas que a gente não gosta, já deixar bem claro. Já colocar, dizer, olha, isso não me agrada, isso eu não gosto. Se a pessoa persistir, já dá para perceber que não vai ter um bom resultado. Então é importante que a mulher tenha essa conscientização que tu só consegue ser independente se tu tiver recursos para te manter, né? E também de que os sinais vão aparecendo e tu não pode ir minimizando essas coisas. Tem que ficar sempre alerta para evitar que chegue num ponto de uma agressão física, né? De uma violência psicológica, de tu depender financeiramente, tu precisar pedir dinheiro para uma pessoa para comprar um protetor, um creme, um batom, uma coisa que tu queira. Então é muito importante a independência financeira e ela passa pela educação, logicamente, né? E no ambiente de trabalho, como é que a gente pode identificar essas agressões e prevenir elas? Infelizmente, a gente tem assim visto na realidade da mulher no mercado de trabalho também essa questão da violência, que é o assédio tanto moral como o assédio até sexual, que tem um avanço. É uma questão bem mais delicada na questão do ambiente de trabalho, porque fere a tua dignidade igualmente como o outro, mas muitas vezes tu também não tem como recorrer pela ausência de prova. Esses assédios, essas situações de abuso, o abusador, ele vai fazer isso num ambiente privado, não vai fazer na presença de outras pessoas. Então, ele gera um adoecimento da pessoa no ambiente de trabalho pela sensação de impotência que ela sente. Ela está sendo assediada por um superior hierárquico dela,
né, moralmente, muitas vezes, isso não precisa nem ter conotação sexual, a agressão ela pode ser uma desvalorização da mulher, né, adjetivando com palavras para humilhar, para menosprezar o trabalho dela, né, e tu muitas vezes não tem como levar isso para ao conhecimento de outras pessoas porque tu esbarra na questão da prova. Mas acho que isso também não deve ser um motivo para que a pessoa se acomode e se conforme com essa situação. Nós temos que gritar, temos que falar, conversar sobre isso. Algumas situações há sim a punição, há a prova, né, dessa com outros colegas, porque a situação se repete muitas vezes. Então é importante que a gente não se cale, não se conforme com essas situações, para que possa a sociedade evoluir e que todos se respeitem mutuamente. E o que a senhora diria para essas mulheres que às vezes se colocam em papéis inferiores para dar protagonismo para os maridos e que elas querem tomar lugares de poder, mas têm medo de ganharem mais ou estarem em um patamar melhor do que o companheiro ou o futuro companheiro? Eu acho que isso é uma questão de perfil, né? Eu já não tenho esse perfil, já sou uma mulher mais, né, agitada, mais proativa, assim, jamais conseguiria conviver com uma pessoa que tolhesse a minha liberdade. Eu sou uma aquariana raiz, preza pela liberdade, e acho que a mulher não tem medo, não pode ter medo de nada, não pode ter receio de nada. O que dá autoconfiança para uma mulher? É a independência, é o estudo, é o conhecimento, é não se limitar. Não pode ter medo de ganhar mais, porque se tu tiver um companheiro que não sabe entender isso, ele não serve para ser teu companheiro. A pessoa que serve para viver conosco para longos períodos ou para a vida toda até, ele tem que ser um companheiro, um parceiro. Ele tem que querer que a mulher cresça também. E numa relação em casa, familiar, não importa quem ganha mais. O que importa é que a gente possa manter um padrão de vida que satisfaça os desejos da família e não importa de onde vem o dinheiro. Isso é uma relação saudável. Isso se constrói desde o início. A mulher tem que ter essa perspectiva quando ela está sozinha e o perfil de homem que ela procura tem que ser este homem, né? Que respeita, que não se importa se ela ganha mais ou ganha menos e que ele torça para que ela cada vez mais consiga alcançar os seus objetivos.